Bom dia, galera! Está no ar mais um podcast Se Meu Mochilão Falasse. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito maneiro, porque assim, todo mochileiro tem a sua bucket list, né? Ou seja, aquela lista de coisas que você tem que fazer antes de morrer. E tem um certo fenômeno que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, tem nessa lista. Pois então, a minha parceira de sempre, Andréia Leonel, conseguiu riscar esse item da lista. E ela vai contar pra gente como dá pra fazer, né, ver esse fenômeno sem gastar rios de dinheiro e da melhor forma possível. Então, se o seu mochilão falasse, o que ele diria sobre a aurora boreal? É isso aí, gente. Mas antes da gente ir para o assunto aurora boreal, é só um lembrete para vocês que o Se Meu Mochilão Falasse sai toda quinta-feira, às 7 da manhã, na sua plataforma de podcast preferida. A gente já tem aí vários episódios muito interessantes. Falamos de viagem na terceira idade, falamos de menstruação em viagens, hostels. Então, se você acabou de cair de paraquedas nesse podcast, vai nos episódios passados e dá uma ouvida pra gente. E a gente tá também no Instagram, no @ Se Meu Mochilão Falasse, então entra lá, interage com a gente por lá também. E falando sobre isso, inclusive, a gente pegou as perguntas, na verdade, a ideia desse tema através do nosso Instagram. Então, lá no Instagram, a gente perguntou para vocês o que vocês queriam saber sobre a aurora boreal. Perguntamos também lá no Vida Mochileira. E vocês mandaram várias perguntas para a gente. Isso foi incrível, porque norteou bastante o que a gente vai falar hoje. Então, se vocês têm ideias de temas que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast, deixa lá no @ Se Meu Mochilão Falasse. Então, assim, Andréia, vamos partir aí? O que é a aurora boreal? Vamos definir, então, o que é a aurora, né? Porque é importante saber como é que o fenômeno acontece, porque isso ajuda muito a você saber como monitorar e tal. Porque o que acontece, gente? A aurora boreal, ela é um fenômeno natural. Ela é tipo como, sei lá, uma chuva ou, sei lá, neve, né? É um fenômeno que você pode monitorar e meio que saber, acho que amanhã vai chover. Mas você saber com 100% de certeza a hora exata que aquilo vai acontecer é impossível. Então é o seguinte, a aurora ela é um fenômeno que ocorre quando ventos solares entram no campo magnético da Terra. Dentro desses ventos vem alguns elétrons, e esses elétrons, eu tô me sentindo muito cientista, gente, mas isso vem tudo do Google. Se tiver errado, a culpa é do Google. Mas esses ventos solares, eles carregam elétrons para a atmosfera da Terra, e aí esses elétrons eles vão se chocar com alguns átomos que existem na nossa atmosfera. E aí esse choque, né, no campo magnético com esses átomos e tal, ele cria esse efeito das luzes e também o efeito da luz se mexer e tal, aquela dança que ela faz, né, que eu vou falar, aliás, se dança ou não. Mas é interessante falar também que a cor das luzes, que se você olhar as fotos na internet, você vai ver que tem vários tipos, né, de luzes. Você vê às vezes rosa, às vezes verde, às vezes uma mistura. A cor, ela depende de qual átomo que o elétron se choca e também em qual altitude que isso acontece. Então, por exemplo, quando ele se choca com oxigênio até 240 km de altitude, que é uma altitude considerada mais baixa, ele cria a luz verde, e é por isso que a luz verde é a mais comum, e se você conversar com uma pessoa que é especialista de aurora boreal, eles sempre falam isso, que a maioria das fotos que você vê na internet também, ela é verde, porque ocorre numa altitude mais baixa. Se bater no átomo de oxigênio, numa altitude acima de 240 km, a luz sai vermelha. Se bater com nitrogênio, sai azul, numa altitude mais baixa. E se bater com nitrogênio numa altitude mais alta, ela sai aquela cor meio roxa, né? Que é a cor mais rara de se ver. Então, por que a gente está falando isso aqui? Porque existe um aplicativo para você monitorar a incidência desses ventos solares, né? Ou da aurora boreal em si. Existem vários, na verdade, mas assim, o mais usado, pelo menos lá na Noruega, que foi onde eu vi a aurora boreal, se chama My Aurora Forecast. Forecast é F-O-R-E-C-A-S-T, Forecast. Mas existem vários. Esse é o melhor porque ele monitora um negócio que chama índice KP, que é um índice que mede a atividade magnética na Terra. Quanto mais longe dos polos você tiver, mais atividade magnética você vai precisar para ver a aurora. Então é por isso que é mais fácil ver perto dos polos.
E também é uma curiosidade também que eu não sabia e eu descobri nessa pesquisa que eu fiz há 2 horas atrás, mentira. No hemisfério sul, a aurora se chama aurora austral. Que bonito, né? Então dá pra ver no hemisfério sul também, não só no hemisfério norte. Mas é o mesmo fenômeno, só muda o nome. Muda o nome, porque boreal é do norte, eu imagino, e austral é do sul, não sei. Ah, interessante. Aprendi com você. Nosso podcast também é cultura. Bom, e aí, como eu já tinha falado para vocês, a gente catou todas as perguntas que vocês mandaram pra gente no Instagram. E aí a gente vai aqui perguntar exatamente o que vocês perguntaram. André, eu vou perguntar, André vai responder. Então, assim, o Mendes 715 perguntou: dá para ver de quantos países a aurora boreal? Então, como eu falei, é mais fácil de ver perto dos polos. Então, se você puder ir o mais próximo ali do círculo do Ártico, né, ou da Antártida, é mais fácil de ver. Mas tem gente que vê, tipo, ali na Europa mesmo, na França e tal, mas é aquilo, precisa de muita atividade magnética para você conseguir ver a aurora nesses países. Então, se você quiser realmente ver, você vai investir muito dinheiro, né, para fazer essa viagem, porque, não sei, porque a aurora boreal acontece em países muito caros, como a Islândia, né, Noruega, Suécia, Finlândia. Dá para ver também no norte da Rússia, mas é uma incidência um pouco menor, porque a Rússia não está tão no norte assim. E também dá para ver no hemisfério sul, né? Imagina ali que na pontinha da Patagônia deve dar para ver algumas vezes, né? E tal. Como é que fala Greenland? Groenlândia. Na Groenlândia e também no norte do Canadá. No Canadá vê muito também, viu, gente? Outra pergunta que veio da Cláudia.quevedo é: qual é a época do ano mais provável para ver a aurora boreal? Então, para você ver as luzes no céu, você precisa de pouca poluição de luz, né? Então, sol, obviamente, se estiver fazendo sol, você não vai conseguir ver nada. E então, quanto mais noite tiver, melhor para você ver. Então, é por isso que na época do inverno, aqui no norte da Europa, é mais fácil de ver, né? Diz ali lá em Tromsø, eu estava monitorando antes de ir, né, para escolher mais ou menos a época que eu queria ir. Eu estava na Rússia, então eu estava meio perto, eu podia ficar ali esperando a hora certa de ir, né? E lá em Tromsø, a galera estava vendo desde setembro, e pelas as reviews que eu estava lendo, a galera vê até tipo março, assim, dá para ver ainda, sabe? Então, com certeza ali finzinho de outono, inverno e o inicinho da primavera é a melhor época para ver. E só a título de curiosidade também, lá em Tromsø, no verão, tem um negócio muito legal que é o sol da meia-noite também, que faz dia 24 horas por dia e o sol não se põe, ele vai até o horizonte e começa a subir de novo. Tipo, é muito doido, eu vi umas fotos, então vale a Que pena visitar loucura! Tromsø no verão também, é muito legal. E vem cá, você viu em novembro, né? Isso, eu fui no início de novembro, eu fui dia 4 de novembro e eu vi no dia 5 de novembro. E você ficou quantos dias? Você tinha se programado quantos dias para ficar lá, para ver? Então, por causa do preço, e a gente vai chegar nisso, né? Tipo, eu só tinha 4 dias para ver. Então, eu vi na minha primeira tentativa, mas é porque eu estava monitorando o aplicativo e eu sabia que aquele dia era o dia que tinha um KP alto, sabe? Então, eu já fui com muita esperança. Assim. Mas nesses 4 dias que você ficou lá, você viu todos os dias? Ou não? Só no dia mesmo que você saiu da cidade para ver? Ou na cidade você conseguia ver? Então, por causa da poluição de luz, na cidade normalmente você não consegue ver, mas é muito louco porque a gente saiu da cidade, a gente vai falar, né, da tour e tal, mas ele leva a gente para fora da cidade, onde não tem luz, e aí você vê muito mais claramente, e aí, cara, quando a gente tava voltando para a cidade, tava todo mundo na rua com a câmera para cima, porque ela tava no céu, na cidade também. Mas precisa de muita incidência para você conseguir ver na cidade, sabe? O guia me mostrou uma foto do celular dele que ele tirou da sacada do apartamento dele, de um dia que, tipo, tinha muita luz na cidade. Então não é impossível ver dentro da cidade, sabe? Mas se você quer realmente garantir que você vai ver, tem que sair da cidade. Então, nesses 4 dias, você só viu um dia? Eu vi um dia com a tour que eu fiz. Eu tentei ver no segundo dia, mas estava muito frio. Eu tentei ver sozinha, né? Para ver se dava para ver sozinha, até para passar para a galera essa dica, né? Porque a tour é um pouco cara.
mas não consegui ver, mas porque eu não consegui ficar do lado de fora por muito tempo por causa do frio. E quando eu tava no avião, vindo para Londres, o avião tava subindo, ela apareceu na janela do avião. Filha da mãe! Eu quase tive um treco. Eu chorei muito no avião. Mas muito emocionante, porque ela aparece do lado do avião, assim, cara, um negócio verde no céu, assim, é muito doido, muito emocionante. Que foda, cara! Ou seja, muito... você pode ficar também pegando voos, né? Pra ficar... Isso, cara, é uma dica meio doida, mas se você for voar, acho que você vai, né? Pega um voo de noite para ver se você consegue ver. Tipo, dá uma monitorada no aplicativo. Normalmente, ele, sei lá, no meu caso, era 10 horas, era o pico de atividade. O meu voo tava justamente subindo nessa hora. Então, tipo, o avião tava decolando e eu vi ela do meu lado, assim, tipo, muito louco. E sobre esse aplicativo, você consegue ver com quanto tempo de antecedência? Por exemplo, se eu estou vendo agora em dezembro, eu consigo ver a incidência até quantos dias? Tipo assim, até 10 dias ou até um mês? Eu acho que ele mostra, assim, 10 ou 15 dias, só que é como previsão do tempo. Quanto mais perto tiver, mais preciso, né, vai ser a previsão. E ele faz uma previsão também por hora, que é muito importante. Porque quando eu fiz a tour com o guia, ele estava monitorando lá também, ele falou, tipo, 10 horas da noite vai ter a maior incidência, a luz vai ficar mais brilhante. E foi, tipo, batata, assim, tipo, 10 horas da noite tava lá, a luz lá brilhando. Então, esse aplicativo, gente, é um essencial se você tá indo nessa aventura de perseguir as luzes. E aí teve uma pergunta que muita gente fez, e aí a Isabela P. Cruz, ela até complementou com alguns requisitos que a André vai falar agora. Como que é organizar o planejamento financeiro para ver a aurora boreal, desde a logística até os alimentos e as roupas adequadas? Então conta um pouquinho pra gente como é que foi, né, esse planejamento todo da viagem. Então, como eu falei, né, a incidência da aurora ela acontece nesses países que são meio caros, né, tipo Noruega, Islândia. Então, eu não fiz isso, mas eu recomendo para vocês fazerem o planejamento com um pouco de antecedência. Eu não fiz porque eu estou viajando constantemente, né? Então eu fiquei ali na Rússia esperando a hora de subir para a Noruega. E a hora que eu vi que estava dando uma incidência boa, e também eu já estava ali na Rússia há um tempo, eu resolvi fazer essa viagem. O que ajuda muito é você, obviamente, ficar em hostel. Na Noruega, em Tromsø, tem um hostel só. Mas mesmo o hostel lá, gente, é tipo 30 libras à noite. E é um hostel. É muito caro. E o voo e também tentar baratear os custos de transporte, né? Tipo, para chegar até a Noruega, eu poderia ter pego um avião ali de São Petersburgo, que era onde eu estava, e ido para Tromsø. Só que eu peguei um ônibus para Tallinn, na Estônia, e peguei um voo para Tromsø da Estônia. Aliás, eu parei em Oslo também. Para baratear. Então, sempre, aliás, isso é uma dica de Europa, né, gente? Nunca pegue o voo direto achando que é aquilo. Tipo, sempre tenta complementar uma parte da viagem com ônibus ou com trem até, para baratear a viagem. Então, quanto que sairia se você fosse direto de São Petersburgo para Tromsø, em vez de ter feito o que você fez? Cara, Salvou quanto dinheiro? Foi metade do preço. Eu acho que a passagem tava uns 300 libras para ir direto. E fazendo essa gambiarrazinha de pegar uma parte de ônibus, ela saiu por 120. Só a ida, né? E aí depois eu tive que sair de Tromsø e ir para Londres, que foi mais, acho que 80. Então não é barato, gente. Em 4 dias eu gastei 450 libras com passagem, os custos da acomodação. Eu acabei, na verdade, recebendo um dinheiro da acomodação de volta, porque o hostel que eu fiquei em Tromsø, que é o único que tem, que chama Tromsø Activities, ele deu um problema lá e aí eles acabaram me dando um reembolso. Não é um hostel, assim, excelente, mas sendo o único que tem, eu acho que é uma opção. Uma outra opção também seria olhar os Airbnbs. Quando eu fui, eu fiquei um pouco com medo de pegar um Airbnb, porque eu não sabia ali qual que era uma boa localização ali dentro de Tromsø, mas eu vi Airbnbs com preços parecidos com o hostel. Hotel, jamais nem pensar, é muito caro, bizarramente caro. E eu acho que a Islândia é ainda mais cara do que Tromsø, cara, é um negócio muito louco. E a questão de Couchsurfing, talvez também role, né?
Eu não olhei, na verdade, mas pode ser que sim, pode ser que role. Talvez não em Tromsø, porque Tromsø é uma cidade bem pequenininha que tem lá na Noruega, mas talvez na Islândia, né, role. É uma boa opção, dar uma olhada no Couchsurfing também. Mas, e aí tem a questão de quando você chega lá, né, cara? Mano, que é um país... Eu não sei o que tem na Noruega para as coisas serem tão caras. Porque a refeição mais barata que eu consegui ter, custou 16 libras, cara. E era uma panqueca, assim. Era uma panqueca grande, mas, tipo, 16 libras é a coisa mais barata que eu consegui comer em Tromsø. É muito caro lá. E eu consegui achar esses 2 lugares. Então, se vocês forem para Tromsø, tem 2 lugares que vocês podem comer. Para pagar, eu não vou falar nem pouco, é para pagar menos. Que é o Hatter's Pub. E tem uma barraquinha de cachorro-quente, você vai ver ela lá, tá na ruazinha principal. Que tem cachorro-quente veganos e vegetarianos também. Eu não estou sendo paga para fazer essa publi, mas vai lá que é barato. E tem uma fogueirinha também, que é algo extremamente precioso em Tromsø, que é um lugar que faz frio, meu Deus do céu. Então aí você pegou esse voo, chegou lá em Tromsø e aí você foi pro teu hostel e de lá você contratou o tour ou você já tinha contratado o tour antes de chegar em Tromsø? Então, tem isso também. O negócio da tour, eu até estava conversando com uma seguidora minha que tinha visto já as luzes e pedindo umas dicas, e ela tinha contratado quando ela chegou lá. Eu resolvi também, não estou culpando ela, né? Mas eu, tipo, resolvi fazer isso também, de contratar quando chegar lá, mas se eu pudesse voltar, eu teria contratado antes. Por quê? Porque são várias companhias que oferecem a tour. E é muito difícil de saber, até o nome delas são parecidos, cara. E é muito difícil de saber o que uma oferece de diferente da outra. E tem umas que são, sim, mais baratas do que outras. E quando eu cheguei lá, tipo assim, eu tinha feito uma pesquisa antes, quando eu tava na Rússia, então eu tinha o nome de várias companhias e o que estava incluso. Mas quando eu cheguei lá e eu fui pedir recomendação para eles, tipo, não sabiam me dizer muito bem a diferença, eram umas informações meio desencontradas. Então, eu recomendo muito que vocês façam uma pesquisa antes e contratem antes. Eu queria ter contratado antes, no final das contas. Mas o que mudou ter contratado na hora e o que mudaria ter contratado antes? A única coisa que muda é o tanto de pessoas que vai na tour. Então, você tem uma tour que ela é um ônibus que vai 50 pessoas, e você tem as tours que são mais privadas. Não são privadas, mas assim, 4, 5 pessoas, ou 6 a 8 pessoas. E nessas tours menores, elas normalmente incluem coisas como o equipamento de frio, inclui, sei lá, tipo fogueira, inclui comida. Na que eu fui tinha uma sopinha, um chocolate quente. O que, gente, parece uma bobagem, mas ajuda muito, porque tipo, tava fazendo -11 quando eu fui ver. E a gente sentou num lugar que tinha 1 metro de neve. E então o seu pé tava constantemente na neve, tava um frio da porra. E ele tinha todo o equipamento de termal, sabe? Ele tinha uma roupa termal que cobria o seu corpo todo, assim, e que ajudava muito. Ele tinha negócio que você colocava debaixo da luva para esquentar a mão. Também tinha um negócio que você colocava debaixo da bota para esquentar o pé. Ele tem também fotógrafos, então essas tours menores, elas levam um fotógrafo para tirar as fotos da luz para você. Ok, que a foto é um pouco photoshopada, né? E a gente vai falar sobre isso depois, mas fica legal, né? Fica um souvenir ali daquele dia, que é uma coisa que você não vai conseguir fazer sozinho. E também tem todo o know-how, né? Eles têm o conhecimento da onde que você vai, eles sabem. Tipo assim, nessas tours, eles às vezes saem da Noruega e vão para a Suécia para tentar ver. Porque eles têm esse negócio, tipo assim, tem que ver, entendeu? Então eles entram no carro e eles vão quão longe for preciso para ver, entendeu? Então tem todas essas diferenças, essas coisinhas de diferença, que quando você chega lá e você pergunta para as pessoas não sabem nesse nível de detalhe, sabe? E tem diferença de preço, não é como se tivesse várias companhias com preços parecidos. Então, eu recomendaria buscar antes, por causa disso, porque aí você faz a sua listinha ali, o que está incluso em cada companhia, escolhe a que for melhor para você e já busca ali na hora. Porque também tem os nomes muito parecidos, e quando eu cheguei lá, eu já não sabia mais qual que era que eu tinha visto, que eu tinha gostado mais, entendeu? E aí quanto é que foi a tour?
A tour custou 123 libras. Mas tinha tudo isso que você incluiu. Isso foi a tour privada, né? Que eram poucas pessoas. Isso, era uma tour que era um carro 4x4, assim, acho que éramos 6, contando com o guia. E aí tinha incluso, obviamente, né, o transporte até o lugar que ele levou a gente. Ele tinha todo o material termal, né, a roupa termal, os negócios para esquentar a mão, o pé. E eles levaram uma fogueirinha, tinha uma sopa de legumes com lentilhas, muito gostosa. Tinha um chocolatinho, tinha chocolate quente. Tinha uma foto, você tem direito. Eles falam no site que é uma foto só com a Aurora, mas na verdade ele tira várias. E aí eu tenho várias fotos da Aurora e tal. Uma coisa muito legal também, muito importante, é que eles têm tripé para iPhone. E eu consegui tirar fotos boas da Aurora com o iPhone 7, mas precisa do tripé, porque você precisa de um aplicativo que vai diminuir o shutter speed, né? A velocidade com que a lente abre e fecha, né? Então você precisa que o iPhone seja completamente estabilizado, tipo, não pode mexer nada. Então com o tripé eu consegui tirar muitas fotos legais. E tipo, essas coisas eu não tenho, e são coisas que você não vai comprar só para fazer a Aurora, tipo, eu não queria gastar rios de dinheiro comprando casaco de neve, bota de neve. A bota eu até comprei porque não tinha nas tours que eu tinha visto, mas eu paguei barato e até vou vender ela aqui na Inglaterra. Mas são coisas assim que você não vai investir num casacão foda de neve para ficar 4 dias na Noruega e depois nunca mais usar. Então eu achei que vale a pena. E eu sou uma pessoa extremamente pão dura, gente. Para eu gastar 123 libras na tour, eu gastei chorando, mas eu falo que vale a pena, porque é um negócio, é um sonho, né, ver a Aurora. Acho que quem tá indo ali para realizar um sonho. Então não corra riscos, sabe? Tipo, eu acho que vale a pena. E até entrando sobre isso mesmo que você falou agora, de, né, que você queria muito ver a Aurora, tem como ver a Aurora sozinha ou você precisa de um guia? Porque essa foi a pergunta da Rai.dutra. E aí ele perguntou se você precisa de guia ou se você consegue ver sozinho e quantos dias são necessários para ficar na cidade para você poder ver. Então, quanto mais dias você puder ficar, melhor, óbvio. Mas como a tour, algumas tours têm um negócio de uma garantia, assim, tipo, você vai um dia, se você não conseguir ver, você pode ir de novo. A minha não tinha isso, então se eu não tivesse visto no primeiro dia, no máximo eu teria conseguido um desconto no segundo dia. Então eu diria assim, monitora o app e fique, sei lá, eu fiquei 4 dias, consegui ver 2 vezes mais com a tour. Se você for ver sozinho, cara, fique mais tempo, eu diria. E eu tentei ver sozinho. O que aconteceu? Eu fui na tour, no meu primeiro dia em Trons, eu já fui na tour, já vi, pá, beleza. E aí, conversando com o guia, ele me falou de alguns lugares perto de Trons, o que dava para ver sem guia. Então, tinha uma praia lá perto que dava para ver, e tinha também no topo da montanhazinha lá, porque a Trons é uma cidade que fica na base de uma montanha, assim. Você subia no topo, dava para ver lá de cima também, ele falava, e tinha um lago congelado lá, super bonito. E aí no segundo dia eu tentei, eu fui sozinha, me casaquei toda e subi, só que tava -11 de novo, e mano, muito frio, cara. Vocês não têm noção do que é aquilo. A sensação devia estar uns -15 no mínimo. E eu não tenho os equipamentos de inverno que o cara tinha, entendeu? Então eu tava cagada, eu tava com muito frio, meu dedo tava roxo. E fora que você tem que subir uma montanha coberta de neve, eu caí várias vezes. Porque a neve ela congela e vira. Você tá praticamente patinando ali, subindo, né? Tipo, é muito perigoso até, inclusive. Então eu tentei, eu subi no lago e eu fiquei lá olhando no aplicativo o horário que ia ter a maior incidência. O horário era tipo 10 horas da noite, eu subi um pouco cedo, não aguentei por causa do frio e eu tive que descer. Então, assim, dá pra ver sozinho, cara? Dá, com certeza. Mas vai ser uma experiência um pouco mais roots, assim, vai ser um negócio, você vai passar muito frio. E a não ser que você pegue um carro, você pode alugar um carro quando chegar em Tronzo e
e sair da cidade, né? Ir de carro e talvez ficar dentro do carro com o aquecedor e tentar ver as luzes assim. Pode ser, mas é aquilo, tipo, você não sabe aonde ir, entendeu? Então, o guia, ele sabia exatamente, aqui tem um lugar legal perto da água. Ele até sabia, tipo, onde tinha os lugares para tirar fotos legais e tal. E aí, por exemplo, ele chegou num lugar que era um lugar legal de ver, mas estava com 1 metro de neve. E aí ele foi lá, catou a pá e tirou a neve do caminho, sabe, pra gente se sentar. E também tem um aspecto social, que, tipo, eu conheci várias pessoas do meu grupo, a gente senta em volta do fogo, conversa. Porque as luzes, gente, ela não é aquele negócio assim, tipo, você sai do carro e aí, tipo, nossa, tipo, vê uma luz forte, verde na sua cara, você fala, oh meu Deus, não consigo enxergar nada. Tipo, não é assim, gente. É um negócio, tipo, é muito pacífico, sabe? Ela vai aparecendo, assim, tipo, primeiro ela aparece bem fraquinha, aí você senta lá em volta do fogo, come uma sopinha e fica olhando pro céu, sabe? Enquanto aí ela vai ficando mais forte, é bem devagar, sabe? É um negócio. Então, foi muito legal sentar ali no fogo e conversar com as pessoas, tinha gente de vários países, e, e aí, tipo, sei lá, uma hora uma pessoa levantava, ia tirar uma foto e tal, e ela fica sempre ali, tipo, é claro que depende do dia, da incidência magnética e tal, mas o dia que a gente foi, que tinha um dia que tava um KP bom, ela ficou praticamente, a gente ficou lá 4 horas e ela ficou lá 4 horas. Bonita ali aparecendo. Uma hora ela apareceu bem forte, aí foi a hora que todo mundo levantou. E aí, até para entrar nesse assunto das auroras que dançam, né? Esse fenômeno que vocês veem na internet, dessas fotos da aurora mexendo, não sei o quê, isso é extremamente raro, gente. O que vai acontecer? Isso aqui é um negócio de expectativa versus realidade. Porque é um negócio que você paga tanto dinheiro, né? E fica uma idealização, assim. E é maravilhoso, realmente, mas aquele negócio de você parar e ver, uou, ela dançando em várias cores, aquilo é muito raro. O guia que eu tava com ele era guia há 2 anos, ele só tinha visto aquilo acontecer uma vez. Então é algo assim, não espere isso, mas ainda assim é muito maravilhoso. Eu acho que é até mais maravilhoso que ela se mexa devagar, porque assim, você tá sentado lá e tem um risco verde no céu, aí tá, beleza. De repente você tá conversando, você se distrai ali, olhando para ela, mas você tá ali prestando atenção na conversa, e de repente quando você vê, ela fez uma volta, assim. Aí você fala, gente, como assim? O que aconteceu? Aí, tipo, eu tirei várias fotos, né, com o tripé e com o meu iPhone, e você vai vendo, tipo, a progressão dela, ela girando, ela fez um círculo, assim, tipo, é muito legal. Mas, respondendo a pergunta, sim, é melhor fazer com guia mais garantido, se você está investindo, ao transporte, acomodação, é mais garantido, eu recomendo bastante. Faz ali uma pesquisa entre as várias companhias que tem. Eu tenho certeza, eu tô falando da Noruega, mas eu tenho certeza que é muito parecido na Islândia, porque é um negócio turístico, a galera quer fazer dinheiro com isso, né? Então faça uma pesquisa antes, contrata antes e vê a que funciona para você. Se for muito caro para você, as 123 libras, tinha a tour do ônibus, né, que ia 50 pessoas no ônibus, que ela tava cerca de 90 libras, mas é um negócio assim que não tem nenhum equipamento de inverno, não vem comida inclusa e não tem fotos, nem tripé, nem nada. É tipo, te joga no ônibus e te manda para um lugar, você vai lá, vê, entra no ônibus e vai embora, é assim. E aí eu queria te perguntar mais, assim, para falar um pouquinho de como foi a tour, no sentido de, tipo assim, eles te buscaram no hostel, aí vocês, quanto de distância foi, tipo, quanto tempo você ficou no carro até chegar no lugar para você ver, e aí você falou que o tempo do fenômeno durou 4 horas, mais ou menos, né? Mas você teve que esperar muito tempo para ele acontecer, ou você já chegou no lugar, ele já estava meio que rolando, e aí vocês só esperaram o tempo do ápice, assim? Então, essa tour específica me buscou no centro da cidade. É uma cidade pequena, gente, não tem problema você ter que andar até lá. E aí a gente entra no carro e aí ele começa a dirigir. Então o guia ele sabe de vários spots ali, né, fora da cidade que dá para ver. Era um dia que tinha um índice de atividade magnética alto e era um dia que o céu estava muito sem nuvem, o que é algo bom. Só que era um dia de lua cheia, então a luz da lua atrapalha um pouco.
Então, assim, considerando todos esses fatores, tinha até uma incidência, uma chance muito grande da gente ver. Então, ele não teve que ir muito longe. Mas o que essas tours fazem é o seguinte: eles falam, tipo, a gente vai até a Finlândia se for preciso. Mas ela tem uma duração, tipo, essa era tipo 6 horas. Se em 6 horas eles não verem, aí volta, entendeu? Só que aí a gente, por causa que tava uma incidência muito boa, né, a gente acabou vendo, quando a gente parou o carro no lugar que o guia escolheu, ela já tava no céu. Bem, bem fininha, assim, tipo, mas tava lá. E aí a gente ficou esperando, assim, ele sabia, ele falou lá, tipo, acho que era 7 horas da noite, vai ter o pico máximo, sabe? E aí a gente esperou esse momento acontecer, e também ele tem que servir a sopinha e tal, um negócio ali, então a gente acabou ficando 4 horas. Se caso a gente tivesse chegado lá e a Aurora não tivesse aparecido, ou ela só tivesse aparecido, sei lá, 2 horas depois, eu acho que a gente teria ficado 6 horas. Isso é importante também, porque eu lembro que tinha uma pessoa no meu grupo que não estava preparada para ficar 6 horas do lado de fora, né, no frio. Não veio. Nossa, a mulher foi com uma botinha de couro, assim, normal, de andar na rua, sabe? Mano, aquela mulher devia estar passando muito frio. E tiveram que buscar ela, porque ela não ia aguentar. Então, se Ah, prepara. tipo, buscaram ela lá no lugar pra levar ela de volta pra cidade. Porque ela ia congelar lá fora. Ela tava, tipo, a pessoa tava Hipotermia! perdida, sabe? Não sabia o que estava acontecendo. Tipo, Mas, vi a Aurora e perdi o pé. nossa, assim, e tem que, cara, tipo, eu fui com 2 meias, não quis comprar meia de lã, porque eu não gosto de usar pele, né, de animal. Mas se você não se importa com essas coisas, compre uma meia de lã, porque dizem que faz uma diferença muito grande. É, e eu fui com 2 meias, a bota de inverno, que também ela tem um enchimentozinho por dentro. E, mano, meu pé, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Tipo, é frio de doer o pé. Então E você, o sapato você tem que levar. O resto da roupa toda ele dá. ele dava. Tem algumas tours que dão a bota também, mas essa não. Então, essa eu tive Entendi. que comprar a bota. Eu comprei na Rússia, mas eu paguei nada, porque a Rússia é um país muito barato, né? Mas, então, se você puder. É difícil, né? Às vezes você não tá na Rússia, você não vai poder comprar na Rússia. Mas tenta comprar num país barato se você tiver essa oportunidade. E que horas que começou o tour, então? Ele buscou a gente 5 horas da tarde. Porque já é noite, né? Que lá é noite já, 2 horas da tarde, já tá de noite. Levou a gente, dirigiu tipo 1 hora e meia procurando um lugar. No caminho, quando a gente tava indo, a gente viu renas selvagens passando. E foi um momento muito doido, porque eu não sabia que rena existia. Mari, você sabia? Seja honesto, você sabia? Então, eu nunca vi, nunca tinha visto alguém vendo. E aí, quando você mostrou no seu Instagram, eu falei assim, meu Deus, que irado. Eu achei que, na verdade, fosse tipo assim, uma construção de filmes, entendeu? Eu não sabia que Não, realmente a rena, do jeito que é, existia, entendeu? eu achava que a rena era um veado mágico, assim, tipo como um unicórnio é um cavalo mágico, sabe? Era isso que eu achava. E aí, tipo, a Tipo, era gente o tava. primo do Bambi. Tipo isso, e a gente tava ali no carro, não sei o quê, e aí passa, várias renas atravessam a rua, assim. Aí você, Rudolf, Rudolf. Não, tipo, aí todo mundo, ai, olha que bonitinho, renas. E eu tava, tipo, no banco da frente, assim, chocada, saca? Tipo, meu Deus, renas existem. Era como se o guia tivesse falado, olha ali um unicórnio passando, sabe? E, tipo, todo mundo agindo mal casualmente, eu lá, assim, em silêncio, assim, com o olho regalado, olhando pra rena. Tipo, mano, existem. Elas não têm o nariz brilhante, eu devo dizer, mas elas existem. E elas estão lá. Pra ver que você Então, não viu, que tem. Às vezes existe, a gente é não tá porque eu sabendo não vi também. o Rudolph, é verdade. Exatamente. Exatamente. Então é uma experiência muito legal de ir com a tour, gente. É caro pra caralho, mas eu Então, recomendo. assim, você foi 5, aí dirigiu 1 hora e meia, e às 9 você já estava voltando, é isso? A gente foi 5, dirigimos 1 hora e meia, aí paramos, era tipo, sei lá, quase 7, 6 e meia. Aí vimos as luzes, e acho que eu tava em casa 1 da manhã. Tá. E vemos as luzes por todas essas horas que eu fiquei lá, a luz estava lá. Tem gente que não vê, gente, e isso é uma realidade que a gente precisa aceitar quando a gente faz esse investimento, né? Que pode ser que você não veja,
pode ser, tipo, tinha um cara na minha tour que tinha feito a mesma tour no dia anterior, e ele só tinha visto, assim, um risco cinza, assim, no céu, e aí ele quis fazer de novo para poder ver uma cor, né? E ela aparece, tipo, no meu caso, ela era um risco, depois ela foi se curvando e ela formou, tipo, sei lá, um charuto, assim. Mas o cara falou, no dia que eu vim, eu só vi um risco cinza, mas ela fez uma onda, assim, no céu. Então, o formato muda também. É, tipo, totalmente, é fenômeno natural mesmo. Tipo, você não manda na mãe natureza e você não consegue prever o que vai acontecer, entendeu? Então, vai com essa expectativa bem alinhada. Não espere show de danças, cores coloridas, não sei o quê. Isso aí é engraçado, porque quando eu fui pra Capadócia voar de balão, também tinha isso, cara. Tinha, tipo, você podia ou não voar, porque dependia do vento. Só podia voar num determinado velocidade de vento, assim. Se o vento estivesse mais rápido, não podia voar de balão. Aí eu fiquei só 2 dias na Capadócia. Eu tinha um dia pra voar de balão. E eu consegui voar. E, tipo assim, estavam falando, ai, talvez a gente não voe. E eu chorando, meu Deus do céu, eu vim pra cá só pra voar. E esse negócio não vai voar. E aí, cara, no balão tinha uma pessoa que tava lá há 7 dias tentando voar. E eu voei no dia seguinte que eu cheguei. Então é a mesma coisa, né? Tem gente que dá sorte que nem você, chega e vê, e tem gente que tá lá e tá, tipo, tentando. Não, e a Capadócia é um lugar mais barato, né? Na Turquia é um lugar. Sim, Na sim. Noruega, cada dia que você tá lá é 100 conto, 100 libras que tá indo, sabe? Então, é extremamente. Eu entendo o medo das pessoas. Eu fui com muito medo, assim, de não conseguir ver. Imagina você gastar 450 libras numa viagem de 4 dias e não conseguir fazer o que você estava ali para fazer, né? É realmente preocupante. Por isso que eu digo, se você puder, eu sei que essa não é uma realidade para todo mundo, ficar num país perto ali, um país barato, na Rússia. A Rússia é de graça e brasileiro entra sem visto. Então, fica ali na Rússia, de boa, esperando, monitorando o aplicativo. A hora que der o dia, você pega, vai. Obviamente vai pagar um pouco mais caro na passagem, mas pelo menos vai ter uma chance um pouco maior de ver, entendeu? Você vai com mais um backup ali, sabe? Com um vazamento, eu diria. Então vamos destrinchar então os valores que você gastou. Você falou que no total de 4 dias gastou 450. Tá, deixa eu abrir minha planilha. Porque para as pessoas entenderem mais ou menos os gastos e tal, obviamente, você vai falar do valor do voo saindo da Rússia, né? Mas Estônia. saindo da Rússia, indo para pegando ônibus, indo para a Estônia e tal, mas assim, destrincha esses valores para as pessoas entenderem, principalmente se elas quiserem fazer essa dobradinha de Rússia e Aurora Boreal, né? Que já é uma coisa legal também, porque muita gente também às vezes quer ver a aurora e não considera essa questão de tipo assim, cara, faz uma dobradinha, faz uma viagem maneira, talvez coloque aí uns países do lado e inclua a aurora boreal, não vá só para a aurora boreal, porque aí a tua viagem vai ficar muito cara. Por isso que eu não quis ir pra Islândia. Porque a Islândia é uma ilha lá na puta que pariu, não tem nada em volta da Islândia. E eu falei, cara, eu vou gastar um rio de dinheiro pra ir pra Islândia e sair, sabe? Não tem nada ali perto. Enquanto. E não tem esse coisa que eu falei, assim, de você ficar num lugar perto esperando acontecer e aí depois você vai pra Islândia. A não ser que seja um sonho seu conhecer a Islândia, que tem outras coisas na Islândia também, assim como em Tromsø, na Noruega, tem outras coisas. É, eu acho que essa cidade, Tromsø, ou até Lapland, né, no norte da Finlândia também, que dá para ver, é um lugar muito bom, porque tem muita coisa ali em volta. Então, assim, é muito boa essa dica. Tipo, se você conseguir, fica em São Petersburgo, que é perto da fronteira com a Finlândia. O brasileiro entra na Rússia sem visto, não precisa pagar, ganha 90 dias de entrada, e a Rússia é extremamente barata. Eu pagava 6 libras a diária, no melhor hostel de São Petersburgo, enquanto a diária lá na Noruega era 30. Né? Então, se você for ficar esperando para ver a luz, é uma boa dica. Tá, bom, então, puxando a minha planilha aqui pra gente destrinchar, né? Eu gastei no total, entre os dias 4 de novembro até o dia 8 de novembro, eu gastei 459 libras com tudo. A minha passagem, como eu falei, foi 120 libras para chegar lá, da Rússia, né? Mas fazendo aquele indo de ônibus para Estônia, pegando um voo que parava em Oslo e depois para Tromsø. E o meu voo saindo de Tromsø para Londres foi 80 libras. Só para falar também que quem faz esses voos é a Norwegian,
Então, se você tiver com mala de mão, eu tive que pagar para despachar. A minha mala, ela sempre vai como mão, porque eu consigo, ela tem um tamanho certo, só que a Norwegian, ela tem um negócio muito chato, que ela limita item pessoal mais cabine de mão para 10 quilos, enquanto normalmente é um item pessoal mais uma cabine uma mala de cabine de 10 quilos. Então eu tive que pagar 20 libras extras para a Norwegian em cada trecho para poder despachar minha mala. Então, infelizmente, tem isso. E aí, tipo assim, de acomodação. Como eu disse, teve um rolo lá com o hostel, eu acabei recebendo um pouco desse dinheiro de volta, mas supondo que tudo dê certo, vocês vão pagar 30 libras de diária. Por causa. Isso foi na época que eu fui, né, gente? Eu imagino que talvez se você for numa época, sei lá, em março, talvez pode ser um pouco mais barato, né? Não sei com certeza. Mas é isso. E também no que eu gastei lá, eu acabei de ver isso e eu estou chocada, porque eu nunca tinha separado o quanto que eu gastei lá. Eu gastei 296 libras. Lá na cidade? Isso, com a tour inclusa, né? A tour foi 120, eu tinha falado 123, né? Mas ela foi 127. Então, tá, vamos tirar a tour pra gente ver quanto que eu gastei na cidade? Só com comida, no caso, né? Porque a bota você comprou na Rússia. Só com comida. E eu fiz no supermercado ainda, gente. Jesus! Gente, leva a comida na mala. Já leva o teu ovinho cozido. Desespero. Calma. Miojo, você tem que levar miojo do Brasil. Já leva na mala, sabe qual é? 168 libras. Só de comida, cara. Mas eu fui no supermercado e eu comprei umas coisas. E aí, tipo, como deu esse problema de acomodação e eu tive que mudar de acomodação, eu acabei tendo que deixar a minha comida no Airbnb que eu fiquei. E aí eu tive que pagar de novo para comer. Então, assim, eu acho que pra galera, se der tudo certo, não vai ficar tão caro. O supermercado lá era muito caro, velho. Tipo, uma pizza era tipo 5 libras. Uma pizza congelada, velho. Tipo, bizarro. Eu desci no aeroporto morrendo de fome, fui comprar um sanduichinho, assim, na cidade. E sabe esses sanduichinhos? Talvez quem não mora na Inglaterra não vai conhecer, mas, tipo, tem uns sanduichinhos prontos que fica ali no freezer, no supermercado, só pra você pegar e ir embora, sabe? Aqui na Inglaterra custa, sei lá, 1 libra, 2 no máximo. Lá era 5. 5 libras, um sanduíche vagabundo, um pão com queijo. É bizarro, gente. E, tipo, isso foi indo, quanto que ficou aqui, né? 168 libras. Indo só nesses 2 lugares baratos, né? Além, depois do supermercado. 168 libras em 4 dias de viagem, 4 né? De dias comida. de comida. E aí e você tá pensando café da manhã, almoço e janta? Ou café da manhã tava incluso? Não era incluso. Os 3 refeições. E outra coisa que eu ia te perguntar, como é que você vai do aeroporto pro centro da cidade? Você teve que pegar algum transfer? Tem um ônibusinho, é uma cidade extremamente turística, então Tromsø tem muita estrutura, é tipo muito fácil se locomover por lá, que foi um outro motivo pelo qual eu escolhi Tromsø e não tipo o norte da Rússia, por exemplo. Tem como ver no norte da Rússia, mas não é tão popular. Então você vai chegar lá, não vai ter muita estrutura, vai ser um pouco mais difícil, talvez, mas não impossível. Mas tem um ônibusinho, custa 8 libras cada trecho. E aí tá, É muito caro, gente. É muito. E assim, eu não como carne, então pra mim eu comia em qualquer lugar, eu comia no lugar mais barato. Mas pra quem come carne, vai querer ir lá e experimentar as coisas de lá, né? Porque lá é uma economia baseada com peixe, né? Então tinha muito restaurante legal, tipo, com os peixes noruegueses e tal, com as comidas típicas. E era muito caro. Aquela panqueca de 16 libras que eu falei é tipo o barato do barato, uma panqueca com vegetais. Se você vai comer a sopa deles lá, que é famosa, vai ser pra cima de 20 libras, né? uma sopa. Jesus. Exato. Então, eu faço supermercado, se der, é que depois eu tive que mudar para um hotel e aí não tinha como eu cozinhar. Mas faço supermercado, mas mesmo o supermercado, gente, eu fiquei chocada. E vem cá, você falou do negócio de tirar foto, aí eu fiquei pensando, você tem um iPhone 7, né? Você teve que baixar um aplicativo especial para tirar foto da Aurora, né?
Então explica um pouquinho desse negócio do aplicativo, se o aplicativo foi gratuito ou não, e como é que você tirou as fotos da Aurora no teu celular, porque além das fotos do cara, né, que tirou pra você, eu vi também que você me mandou umas fotos da Aurora, né? Então, o que que acontece? Muita gente acha que você tem que ir com uma câmera foda e não sei o quê. E eu pesquisei muito na internet sobre isso, porque eu não tenho uma câmera foda. E dá sim, gente. Tem muita gente que fala que não dá para tirar com o iPhone, mas dá. O negócio é que você tem que baixar um aplicativo que deixa você mudar as configurações da câmera do iPhone manualmente. O aplicativo que eu baixei, ele se chama. Deixa eu olhar aqui. Ele se chama Câmera Plus. Câmera mais 2. É o nome do aplicativo que eu baixei. Tem vários, mas esse foi o que eu mais gostei. E ele deixa você mudar o shutter speed, que é a velocidade com que a lente se abre e fecha. Então, eu com o shutter speed de 30 segundos, então, tipo, cada foto que eu ia tirar demorava 30 segundos para tirar. E o tripé, sem tripé não adianta, porque quando o shutter speed está tão alto assim, você não pode ter nenhum movimento da sua mão, porque senão a câmera balança. E aí sai tudo bagunçado. Então, com o tripé, esse aplicativozinho que custou acho que 2 libras, e mudando o shutter speed, deu para tirar fotos muito legais. E eu até preferi as fotos que saíram do meu iPhone do que as fotos profissionais, porque o Gui, ele tem uma câmera foda, que tem um flash maravilhoso. E, tipo assim, as fotos que o Guia tira, gente, e são essas fotos que você vê pela internet, não é real. Aquilo não existe. Tipo assim, você vai e vai estar um breu, você não vê nada, você não vê. A gente tava tipo, tinha um lago assim na nossa frente, e não dava pra ver a água do lago, era até perigoso de cair e morrer, né? Mas é, não dava pra ver, entendeu? Então, eu acho que até era uma praia, né? Um lago, enfim. Não dava pra ver, nem sabia se era uma praia ou um lago. Mas as fotos que eles tiram tipo, fica um negócio, um céu estrelado, azul e uma luz e não sei o que, tipo, aquilo não existe. Aquilo é edição com o flash maravilhoso, uma câmera foda. Enquanto que o meu iPhone tirou uma foto que era o que eu tava vendo, sabe? Era exatamente o que eu tava vendo. Eu editei um pouquinho assim para poder ver as estrelas, que era algo que às vezes não dava para ver lá. Eu até tenho uma foto que eu editei que dava para ver uma estrela cadente passando, que era um negócio que eu não consegui ver na hora. Então, assim, depende do que você quer, sabe? Assim, eu gosto de uma coisa mais realista, assim, eu olho quando eu quero lembrar daquele momento, eu olho as fotos que eu tirei, sabe? Eu não olho as fotos do guia, porque aquilo lá não era real. Então, dá sim para tirar com o seu iPhone, só leve o tripé se você for sem guia e invista nesse aplicativozinho para mudar o shutter speed. Eu, inclusive, tô olhando agora o seu Instagram. Pra quem não sabe, o Instagram da Andréia é Andréia Leonel _. E aí eu tô aqui nas fotos da Aurora, né? E aí tem sim uma foto que tem a estrela cadente. E é muito engraçado, porque a diferença da foto do fotógrafo pra tua é muito diferença, né? É Porque, tipo, tem muito. até um lago que reflete a aurora e tal. Isso não dava pra ver nunca, jamais. E aí dá pra ver bastante diferença. Mas assim, dá pra ver que com a foto do iPhone, você consegue também pegar o efeito, o fenômeno, né? De uma forma bem bonita, né? Não é que você, tipo, fica tudo escuro, tem uma luz verde. Dá pra ver também algumas coisas, dá pra ver que tem um movimento ali da luz, né? Não é um risco verde. Dá pra ver que é o fenômeno da aurora. Então, fica aí a dica pra vocês. Como é que é o nome do aplicativo mesmo? Eu usei um aplicativo chamado Câmera Mais, né, um símbolozinho de mais, 2. Tem vários, eu usei esse. Para fazer vídeo, eu tinha baixado um chamado ProMovie, mas não deu certo. Para fazer vídeo, realmente não tem como com o iPhone, eu não consegui, pelo menos. Talvez com uma câmera foda vocês consigam, mas não deu. E é isso, tipo assim, a foto do guia é interessante de ter e vai ter gente que vai preferir uma coisa mais photoshopada, mas a foto com o iPhone é muito realista tipo assim, depois que você tira a foto, você pode ir no Lightroom e dar uma enfeitada nela também, sabe? Se você quer um negócio mais claro, assim, sabe? Porque até a luz, cara, tinha horas que não dava para ver, a luz estava fraca no céu, dava para ver só um borrão, e ele tirava a foto com a câmera dele e o céu tava verde. Então, assim,
Só que é aquilo, tipo, não é real, tipo, não dá pra ver. É real, né? A câmera não criou uma luz verde, mas não dá pra ver a olho nu. E eu gosto de lembrar daquilo que eu conseguia ver, né? Pra mim é mais importante. Então, só para fechar, então, eu queria passar as minhas recomendações e, assim, eu vou falar que a empresa que eu fiz a tour com eles, mas eu acho, assim, que depende muito do guia que você pega e também a gente vê várias reviews no site da empresa do povo reclamando que não viu a luz, mas isso não é culpa da empresa, viu, gente? Então não quer dizer que se você for com essa empresa que eu vou falar, você vai ver a luz exatamente. Então, a empresa que eu usei chama Northern Soul Adventures, e ela oferecia tudo isso que eu falei para vocês e custou 127 libras. Existem opções mais baratas que não ofereciam o equipamento de inverno. Existiam opções com grupos maiores, né? O grupo que eu fiz era de 6 pessoas, mas você pode, como eu falei, pegar um grupo maior e pagar um pouco menos. Tinha uma empresa que oferecia uma tour para você ir ver a luz num Tesla, que era obviamente mais caro, então tem assim, são vários preços, então assim, eu tô passando essa para vocês, porque eu tive uma boa experiência com eles e com o guia, mas eu não posso enfatizar o suficiente que vocês façam uma pesquisa muito profunda. Se você for para a Islândia, olhe todas as empresas que fazem na Islândia também, e ver exatamente o que cada uma inclui, porque pelo menos na Noruega os preços mudavam bastante, e os nomes eram muito parecidos, o que era muito confuso. Tem o hostel também, que eu falei, né, que é o Tronzo Activities, e é o único hostel que tem lá. Não recomendo, porque eles fizeram uma cagada fodida com a minha reserva. Quando eu cheguei lá, o hostel teve que fechar por causa de uma inspeção, e aí depois eles cagaram tudo. Então, assim, não recomendo, mas infelizmente é o único hostel que tem em Tromsø. Então, se você for para Tromsø, na Noruega, é o hostel que tem, então você tem que ficar lá. As outras opções seriam hotéis, que eram muito caros, e tem os Airbnbs também, que a gente já falou aqui, né? Então, o Tromsø Activities é o hostel que eu fiquei. Eu voei de Norwegian, mas é a única empresa que faz. Tem como ir de outro meio de transporte? Tem, mas vai demorar muito, gente. Não sei se você já olhou no mapa o tamanho da Noruega. É um país grande. E tá no meio do inverno, então, tipo, as ruas estão cheias de neve, né? Dizem que no verão dá para subir de ônibus, mas no inverno é avião, gente. Não inventem. Acho que é isso, assim, eu não acho. E também, se vocês tiverem qualquer dúvida depois desse podcast, talvez a gente tenha deixado de falar alguma coisa, vocês entrem lá no Se Meu Mochilão Falasse, no Instagram, manda mensagem pra gente, a gente tá sempre respondendo vocês lá, né, Mari? Exatamente. Então a gente vai encerrando por aqui esse podcast, lembrando que a gente está aqui toda quinta-feira às 7 da manhã, com temas completamente diferentes, mas todos relacionados à viagem. E se você tiver algum tema que você queira que a gente aborde aqui, deixa lá no @Se Meu Mochilão Falasse, que a gente está sempre trazendo coisas legais aqui para vocês. Então, como a Andréa falou, a gente já tem vários podcasts irados, assim, muito maneiros mesmo, desde voluntariado até viajar sozinho, como ficar em hostel, sobre mochilão, tem vários. Então, o podcast de dinheiro, o episódio 2, mudou a vida de muita gente. Eu vou deixar isso aqui para vocês. Exatamente, principalmente a minha, né? Que agora eu sou outra pessoa. Então, se você está procurando aí dicas de viagem, recomendo você dar uma olhada nos outros podcasts, porque tem dicas, assim, maravilhosas para você economizar em viagem. Modéstia à parte. Gente, então é isso. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Tchau, gente.